Fala rapaziada, começando um vídeo aqui no canal. Depois de mó tempão sem postar nada, eu sei, mas vou tentar voltar a postar com mais frequência, voltar com os conteúdos por aqui. E hoje o assunto é futebol, mas mais ou menos. Vamos falar um pouco desse mundo fora dos gramados, fora das quatro linhas, falar um pouco sobre as últimas manifestações que tiveram, vandalismo, até que ponto tem a ver com futebol ou não tem, certo? Então eu vou pedir aquela moral de sempre, deixar a curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos, deixa um comentário aí embaixo também, que sempre ajuda pra gente debater, pra gente trocar ideia, deixar sua opinião. Mas no final eu volto a falar sobre isso. Vamos pro vídeo, que o assunto vai ser basicamente o incidente que aconteceu com o ônibus do Botafogo indo pra Argentina, que um grupo de pessoas uniformizadas, né, que eu não gosto nem de falar que são torcedores, uniformizadas com as cores do Fluminense, acabaram um dos que estavam lá acabaram tacando uma pedra no ônibus do Botafogo, e também das manifestações contra o Gabigol da torcida do Flamengo. Em torno de 30 integrantes foram lá na festa do Gabigol para protestar. Esse vai ser o assunto do vídeo, porque o tema que eu queria debater principalmente é até que ponto isso tem a ver com futebol ou não, até que ponto a gente pode discutir isso como uma discussão de rivalidade, uma discussão futebolística, ou que passa, né, desse ponto. Começando pelo caso do Gabigol, que, para quem não acompanhou, aniversário do Gabigol nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. Ontem ele organizou uma festa de aniversário e, devido à crise que o Flamengo vive dentro de campo, pelos resultados ruins da equipe dentro de campo, alguns integrantes da torcida do Flamengo foram na porta do local onde estava acontecendo a festa do Gabigol protestar contra o jogador, contra a diretoria, contra o elenco, enfim. E isso gerou muito debate nas redes sociais, muita discussão, se os torcedores estavam certos, se não estavam, e a mídia também debateu muito isso, até que ponto o jogador pode ou não fazer uma festa devido à crise do time dentro de campo, até que ponto o trabalho dele dentro de campo é influenciado pelas festas, enfim. E para mim a discussão é básica, assim, o princípio básico é: independente, você tirando o uniforme ali, né, das pessoas, a camisa do Flamengo, dos 30, cerca, né, de 30 integrantes que foram lá até a festa do Gabigol, tira o uniforme e tira que o Gabigol é o jogador do Flamengo e tudo mais. Qualquer grupo de pessoa que vá até uma festa privada, ou na rua, no caso, como foi esse caso, né, levando faixas e gritando, e tiveram bombas e carros de outros jogadores, o carro do Pulgar teve o retrovisor quebrado, o Gerson também foi insultado, um dos poucos jogadores do elenco do Flamengo que estiveram na festa. Então qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas que vai até um local, na rua, um local privado, para estourar bomba, para quebrar carros e para gritar, o que tiver que seja, causar um certo tumulto, é errado. De certa forma, é crime, né? E isso não pode ser diferente só porque é futebol, porque envolve paixão do torcedor, porque é o Flamengo e porque o Gabigol é um jogador de futebol, assim. Eu acho que, juntando já, depois eu volto para finalização geral do assunto, falando agora sobre o caso, né, do ônibus do Botafogo, contextualizando, o time do Botafogo estava no ônibus indo para o aeroporto Galeão, embarcar para a Argentina para o jogo da Sul-Americana, e o Fluminense, a delegação do jogador do Fluminense também tinham ido para embarcar no mesmo aeroporto para enfrentar o Olímpia na Libertadores no Paraguai, e juntou torcedores do Fluminense que foram lá para apoiar o time na viagem, acabaram manifestando contra o ônibus do Botafogo, e um desses integrantes acabou jogando uma pedra no ônibus do Botafogo, quebrou o vidro, quase não chegou a ferir nenhum jogador, mas o atacante Carlos Alberto estava perto de onde o vidro quebrou e acabou passando por um susto ali. Graças a Deus não aconteceu nada de mais com ele, nada de ruim. E o que acontece? É a mesma coisa, o exemplo que eu falei do caso do Flamengo. Se qualquer integrante for e tacar uma pedra num ônibus, qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer cidadão, tacar uma pedra em um ônibus, é crime, é errado. E isso serve para qualquer caso que aconteça em estádio de futebol. A gente vê mortes em estádio de futebol, brigas generalizadas e tudo mais. Como o caso do Flamengo e Palmeiras, onde a menina morreu lá por causa da garrafa. E a maioria das brigas de torcidas organizadas, grupo de pessoas que vão brigar, é crime. Vai brigar no meio da rua, você tacar uma garrafa na direção de outra pessoa, é crime. Você tacar uma pedra no ônibus, é crime. Você ir para uma festa, para um local, né,
particular, privado, e quebrar o carro, e manifestar, e soltar uma bomba, é crime da mesma forma. Então eu acho que a gente tem que parar de tratar isso como futebol e relativizar, porque existe paixão, porque existe o time envolvido ali. Não importa se foram 30 torcedores do Flamengo ou se foram 30 pessoas que não sabem nem o que é futebol. Foram 30 pessoas que foram à frente de um local privado, soltar bomba, quebrar carros, e isso é errado de qualquer maneira. E assim, a gente vê uma impunidade muito grande, principalmente quando justamente a justificativa é sempre essa, porque é torcedor, porque é futebol, porque tem briga de torcida organizada. E se a gente começar a tratar isso como deve ser judicialmente, você pega o cara que jogou uma pedra na direção de um ônibus, e isso deve ser tratado judicialmente. Assim, você pega o cara que foi até lá, que quebrou o carro e aplica a punição cabível para ele. Você pega o cara que jogou uma pedra em um ônibus e aplica a punição cabível nesse caso. Você pega o cara que jogou uma garrafa na direção de outra pessoa e você prende o cara. A gente vê sempre sair na mídia, tipo, torcedores do Flamengo, o torcedor do Flamengo vai até a festa do Gabigol e quebra carro de jogador, tá ligado? E isso acaba relativizando um pouco o crime e o tamanho do problema que isso causa. E a discussão na mídia passa a ser: o Gabigol pode fazer festa ou não? O Gabigol tem o direito de comemorar com a fase do time? E isso é o de menos, assim, isso não pode ser importante, porque daqui a pouco vão acontecer casos mais graves. É uma pedra que está estourando no vidro de um ônibus, é uma garrafa que acabou levando a torcedora lá no jogo do Palmeiras e Flamengo ao óbito, e assim, tá piorando porque está passando dos limites, porque não está sendo tratado da maneira que deve ser tratado. Então isso acaba distorcendo um pouco a discussão quando é levado para o lado do futebol, e quando uma garrafa arremessada, uma pedra arremessada ou um carro quebrado passa a ser tratado na pauta esportiva. Você vê o jornal e tá ali na página de esportes, isso acaba distorcendo o tamanho da gravidade que isso causa. De pessoas, seres humanos que trabalham, têm suas profissões, no caso dos jogadores, por exemplo, que não podem comemorar o seu aniversário, ou que não pode ir na festa de aniversário do seu amigo, porque ele vai ter o carro quebrado, porque tem bombas sendo estouradas do lado de fora. Então, essa discussão precisa ser levada para o lado certo, que é justamente o lado judicial e o lado de crimes, de ser tratado como crimes e não como pauta de esporte. A discussão não pode ser: o Gabigol tem o direito de comemorar o aniversário enquanto o time está em crise. E tem que ser: por que tem 30 seres humanos, 30 pessoas na porta de uma festa privada estourando bomba e quebrando carro de convidados? Por que tem gente tacando pedra em um ônibus, correndo risco de causar ferimentos graves ou até levar a óbito um atleta, um profissional, simplesmente porque está vestindo a camisa de um time? E o ponto principal é esse: a gente não pode tratar isso como futebol, como rivalidade, como esporte. Isso tem que ser tratado como caso de polícia, caso de pena. E assim, não sou eu que vou entrar no mérito se é prisão ou não, porque eu não tenho esse conhecimento, mas tem que ser punido, tem que ser aplicadas as medidas cabíveis, porque até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o torcedor Fluminense, torcedor Fluminense não, né? O rapaz estava uniformizado com as cores do Fluminense, tem o vídeo que mostra quem é, o rosto dele tá na internet para todo mundo ver, e até agora nenhuma medida foi aplicada. Da mesma maneira que estavam lá os 30 torcedores estourando bomba, quebrando carros, tinha policiais lá e nada foi feito, porque parece que está sendo normalizado com essa desculpa, né, da paixão do futebol envolvido. Então é isso, a gente precisa realmente entender e levar essa discussão para o lado correto, para não distorcer. E assim, os torcedores ou os integrantes que estavam lá, que quebraram o carro do Pulgar, por exemplo, vão passar impunes, porque a manchete que vai sair é justamente essa, que será que o Gabigol deve ou não fazer uma festa de aniversário? E não, quebrar um carro de alguém é errado. Então isso acaba minimizando um pouco o real problema dessa situação. O vídeo foi esse, agradeço a geral aí, espero que vocês compartilhem, deixa a curtida, deixa o comentário, deixa a sua opinião aí embaixo também, pra gente trocar uma ideia, pra eu entender o que vocês pensam sobre esse assunto. E é isso, muito obrigado. Como eu falei, vou tentar voltar a postar com frequência por aqui. Agradeço a todo mundo que sempre acompanha os vídeos. Valeu, tamo junto.